O Evangelho de Mateus, capítulo 26. O tema da nossa palavra, da nossa mensagem nessa noite é superando os problemas existenciais. A gente vai ler dois textos, Mateus 26, do 14 ao 16, e na sequência 27, do versículo 3 ao versículo 10. Mateus 26, 14 a 16 diz o seguinte: Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes, e ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando, alguns textos dizem aguardando, mas enfim, ele ficou muito atento a qualquer oportunidade que ele pudesse ter para cumprir o que ele havia acertado com aqueles homens e assim entregar Jesus. Então ele procurou essa oportunidade com atenção. Era um momento tenso que estava acontecendo em Israel. Jesus já tinha conversado com os discípulos que ele ia morrer. O ambiente era complexo e Judas resolve fazer isso. E como um cara esperto e astuto, fica ligadão, fica bem atento para poder entregar Jesus na mão daquelas pessoas. Agora vá para Mateus 27, capítulo 27, 2 folhas para frente. Versículo 3 diz assim: E quando Judas o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi e se enforcou. E os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Esse dinheiro é sujo, dinheiro sujo de sangue. E é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. E depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu que o que o profeta Jeremias tinha dito: eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a Tua palavra nos edifique nessa noite, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos traga, ó Deus, sensibilidade a Ti, sensibilidade à nossa própria vida e sensibilidade com o próximo. Que a Tua palavra, Deus, cumpra o propósito para o qual ela foi escrita. Ela foi dada para que tenhamos vida, que ela gere vida no meu espírito, vida no espírito dos meus irmãos. Nós já temos a Cristo, nós temos vida em Jesus, e que essa vida cada dia mais, ela possa, Deus, ser ampliada, ó Deus, cada vez mais a gente possa se parecer com Jesus, cada vez mais, Deus, o Espírito Santo possa nos encher, a ponto, Deus, de que, ó Deus, a gente tenha a cada dia menos da gente mesmo e mais de Cristo, e as pessoas possam olhar para a gente e dizer que nós andamos com Jesus, que nós nos parecemos com Jesus, que a Tua palavra cumpra isso, Pai, esse propósito na vida de cada um de nós, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. No dia 31, agora de janeiro, fui tomar café numa padaria próxima aqui da comunidade, pelo menos uma vez na semana eu faço isso, uma vez, duas, e eu me assentei, pedi o meu café com leite e meu pãozinho com manteiga na chapa aberto, e sentei para ler o jornal, que eu gosto de ler o jornal nessa padaria. Leio os 2 jornais que a cidade mais publica, que tem mais circulação, Gazeta do Iguaçu e o Primeira Linha. E aí, quando eu estava lendo, me deparei com uma matéria que gerou um impacto no meu coração, me deu um choque, me chateou,
e a matéria dizia 23 milhões de brasileiros sofrem de doenças mentais ou problemas psicológicos, ou seja, 12% da população do Brasil hoje está passando por algum perrengue nessa área. Isso significa que a gente está vivendo num país e numa sociedade que os problemas psicológicos ou os problemas existenciais, eles não estão em queda, eles estão em crescimento. Alguma coisa está errada. Isso nos incomoda, sobretudo se a gente é cristão, se a gente conhece a Jesus, porque a gente não quer nem passar por isso, nem viver dentro de uma situação assim, nem ver tampouco a nossa nação ou pessoas próximas da gente passando por isso a ponto de a vida perder sentido, significado e se tornar muito chata. Mas, enfim, a gente está vivendo numa sociedade onde os problemas existenciais, onde os problemas psicológicos, eles não estão em queda, eles estão aumentando. Que problemas? Vou citar alguns. Na matéria dizia 3 grandes: depressão, ansiedade, bipolaridade. Mas vamos acrescentar algumas coisas nessa lista. Solidão, problemas conjugais severos, fracassos financeiros, bullying, desesperança, doenças crônicas, abusos de drogas e álcool, falta de perdão, além de uma série imensurável de outros tipos de problemas e síndromes que já são detectadas e diagnosticadas. Enfim, a lista dos problemas existenciais que assolam 12% da população do Brasil, ela é muito grande. O que me preocupa em relação a isso é que ninguém está livre de ser acometido por um desses problemas. Literalmente ninguém. Todas as pessoas estão sujeitas a passar por esse tipo de situação. E para piorar, há algumas igrejas e algumas pessoas que fazem parte da igreja, eu não estou me referindo aqui à denominação, nem generalizando todos, mas eu estou dizendo algumas igrejas e algumas pessoas, para piorar essa situação, elas gostam de divulgar que doenças psicológicas ou problemas existenciais é apenas uma questão de opressão maligna, satânica, demoníaca, que você pode realmente resolver isso de uma forma muito rápida, fazendo uma oração, passando por algum lugar específico, recebendo alguma bênção e que isso desaparece. Isso deveria ser o contrário. A igreja deveria ter prudência, sabedoria, bom senso, maturidade de dizer, olha, a vida da gente se resolve realmente com oração, com relacionamento com Jesus, a gente precisa jejuar, a gente precisa fazer a vontade de Deus, mas às vezes, quando as coisas na nossa vida estão muito complicadas e que estão além daquilo que a gente está conseguindo lidar e suportar, a gente também precisa procurar uma ajuda profissional. Aliás, a gente nem deveria buscar ajuda profissional apenas quando a coisa estivesse num limite de gravidade. Deveria buscar antes. Então, assim, eu queria agora que você olhasse comigo para a vida de Judas, Judas Iscariotes, porque esse homem, ele também tinha muitas lutas, ele também tinha muitos problemas, ele também tinha pecados na vida dele, como você tem, como eu tenho, como as pessoas na sociedade têm. Porém, infelizmente, ele não soube tratar com a própria vida dele, mesmo estando do lado de Jesus. Quem era Judas Iscariotes? Quem era esse apóstolo que se tornou o traidor? Está escrito, quando Judas, o traidor. Aliás, Judas é símbolo de traição na maior parte do mundo. Eu não vou dizer em todo mundo, porque não é em todo mundo que se conhece a história da Bíblia, nem dos apóstolos, nem de Jesus. Aliás, Judas até, existe uma festa, não sei qual é o nome da festa, que as pessoas gostam de malhar o Judas. Quem era esse cara? Com quem ele andava? O que ele viu? O nome de Judas, pasmem, significa louvor a Deus e exaltação a Deus, é de origem hebraica. O nome dele não tem nada a ver com a vida que ele levou, mas o nome dele significa em hebraico louvor ao Deus Altíssimo, exaltação ao Deus verdadeiro. E Judas foi um dos 12 apóstolos de Jesus,
foi uma pessoa escolhida a dedo por Jesus, foi fruto da oração de Jesus, porque Jesus orou intensamente para que ele pudesse escolher as pessoas que fariam parte da sua equipe. Foi alguém que caminhou com Jesus Cristo durante 3 anos e meio, mais ou menos, vendo Jesus fazer os milagres, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Judas passou pelas mesmas experiências que os outros 11 apóstolos. Ele viu muitos milagres, muitas libertações, muitas palavras de Jesus. Ele via a autoridade de Jesus naquilo que Jesus fazia e naquilo que Jesus dizia. Ele tinha o privilégio de chamar Jesus para um canto e tirar a dúvida quando fosse necessário. Participar de momentos em que a multidão jamais participou. Judas era um camarada que teve até uma função especial, que acabou sendo uma oportunidade de mostrar um pouco do caráter dele. Ele foi convidado para ser o tesoureiro da equipe apostólica. Judas cuidava da grana dos discípulos e de Jesus, que eram sustentados por pessoas que voluntariamente ofertavam para eles. E, por sinal, ele era extremamente desonesto, e a Bíblia não nega isso e deixa isso explicitado nos evangelhos, desonesto e dissimulado. Desonesto porque a Bíblia diz que ele passava a mão mesmo na bolsa, ele pegava a grana, o dinheiro, ele desviava o dinheiro da equipe apostólica. E dissimulado porque ele era, desculpa a expressão, ele era sem vergonha. Ele falava uma coisa com outra intenção. Uma dos momentos, ocasiões que você vê como Judas era dissimulado foi quando Maria foi ungir os pés de Jesus. O Jimmy pregou sobre isso algumas semanas, meses atrás. Foi lá ungir com nardo, que era um perfume caro daquela época, muito caro, quebrou o vaso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com o cabelo, e Judas ficou lá, tipo, repreendendo, não concordando, achando que ela fez um desperdício. Em vez de pegar todo aquele perfume caríssimo, vender, juntar o dinheiro, pôr na bolsinha, né, do Judas que ele cuidava, para então eles distribuir aos pobres. Na verdade, Judas não queria nada daquilo. Aquilo era só uma conversa. Ele queria era o dinheiro na bolsa para ele poder roubar e desviar. Dissimulado. Poxa, Maria, você imagina derramar esse vidro todo para ungir Jesus? Quantos pobres nós poderíamos ter abençoado? Então, assim, mesmo com tantas chances, tantas oportunidades, tantas experiências preciosas, aquele cara, com o passar do tempo, ao invés de ter o coração quebrantado, foi tendo o coração endurecido. Parece que Judas me faz lembrar o faraó, que Deus ia revelando através de Moisés uma série de manifestações miraculosas, poderosas, e ao invés de faraó se quebrantar, ele também era dissimulado. Ele ia ficando com o coração duro. Mas, pasmem, Jesus amava Judas como amava todos os outros apóstolos. Não havia uma diferença. Jesus amava Judas como amou todos eles. É certo que Pedro, Tiago e João tinham momentos mais a sós com Jesus, mas Judas era amado. Jesus foi para ele o pastor, foi mestre, líder, amigo, foi companheiro daquela jornada de 3 anos e meio. Jesus foi tudo que Judas precisava. Mas mesmo assim, pelas Escrituras, ele é um exemplo de alguém que anda com Jesus e fracassa. E a impressão que eu tenho é que ele tinha uma resistência muito grande para se entregar totalmente, ou como a gente cantou, a adoração, a rendição completa, a vida total, completa, espírito, alma e corpo, não corpo e alma, não corpo presente. Judas tinha uma resistência para se entregar totalmente a Jesus, e foi essa resistência, ou essa falta de integridade dele diante do Senhor que levou ele à ruína. Aí em Mateus, no texto que a gente leu no capítulo 26, a gente vê o princípio do fim, da derrocada, da destruição na vida daquele homem que era um dos apóstolos. Quando ele resolve ganhar uma grana, negociando a vida de Jesus.
E aí ele vai até os camaradas, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus e pergunta: vem cá, quanto que vocês pagam por ele? Quanto que vocês são capazes de dar? Eu entrego, eu me comprometo a entregar o Messias para vocês, mas eu quero saber quanto que vocês pagam. E os caras respondem: 30 moedas de prata. E a partir dali, Judas fica buscando o momento de passar a perna em Jesus, de entregar o Salvador, de entregar o Senhor, de entregar o Emanuel, Deus conosco. E aqui, nesse momento dessa negociação, a gente vê a doença que existia naquele cara. Ele tinha um problema grave de cleptomania, ele tinha um problema grave com grana, não sabia lidar com dinheiro, né? Assim, ladrão mesmo, por isso que a gente usa essa expressão, cheio de vontade de ter coisas que talvez ele não tivesse, talvez o materialismo, não sei se poderia usar essa expressão para me referir a ele, mas ele era assim, muito egoísta, porque ele não pensou em nada nem em ninguém, ele só pensou nele quando ele foi fazer essa trapaça com Jesus e essa negociata. Judas estava naquele momento provavelmente tendo um surto. E aí em Mateus 27, quando a gente leu, do 3 ao 10, a Bíblia registra que ele fez aquilo e até então estava de boa, estava tranquilo, aparentemente tranquilo. Mas, quando ele se deu conta que a sentença de Jesus, aquele Jesus que ele tinha entregado para os chefes, né, dos sacerdotes e os líderes judeus e para os soldados romanos, tinha sido condenado, aí a ficha caiu. Bateu no coração dele um sentimento horroroso, uma coisa angustiante, eu não sei se ele sentiu raiva dele, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia fala de remorso aqui, eu não sei se ele sentiu vergonha, mas o negócio foi tão impactante, foi forte, foi chato, foi angustiante, que ele saiu correndo, foi lá no templo, procurou os camaradas com quem ele tinha negociado e falou: gente, eu pequei, eu fiz coisa errada, eu estou entregando um homem justo, eu vim devolver esse dinheiro aqui para vocês. E talvez Judas pensasse que os caras fossem bacana com ele, fosse falar: Judas, que bom que você acordou a tempo, né? Mas nada, ele chegou lá e quebrou a cara. Ele bateu de frente com aqueles caras que eram piores do que ele, parece. E falou: o que eu tenho com isso? Não fui eu que fiz essa negociação, você que veio procurar, o problema é seu, o pecado é seu. Se vira. Fez, está infeliz, está mal, está achando que fez errado? Problema seu, se vira. Deram as costas para Judas. E Judas não só ficou com o problema dele, mas ficou com aquela má impressão, e era a impressão correta, de que aqueles caras eram farsantes, eram perigosos, eram terríveis, e Judas pega a grana, joga para dentro do templo, sai correndo, arruma um jeito de pegar uma corda, se pendura. Em outros textos diz que ele acaba se pendurando numa região que era meio como se fosse um penhasco, e acaba caindo e se rompe. E o texto diz que os sacerdotes não quiseram nem saber, nem de Judas, nem do dinheiro de Judas. Aliás, até eles eram um pouco religiosos, santos, e eles falaram assim: nós não podemos pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro é dinheiro sujo. A lei nossa, a lei da nossa religião diz que nós não podemos botar no caixa da oferta do templo dinheiro de sangue. Mas, pensando bem, nós não podemos pôr no caixa da oferta do templo, mas nós podemos aproveitar, já que está faltando espaço aí, e nós não podemos botar ninguém, nenhum indigente, nem nenhum não judeu morto, enterrado com o nosso pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa grana, vamos comprar um campo e vamos fazer um cemitério, e lá a gente enterra todos aqueles que não são judeus e enterra todos os que são indigentes. E foi exatamente isso que aqueles caras fizeram. Compraram um campo, fizeram um cemitério que recebeu o nome de campo de sangue. A religião é terrível, né? Não serve para uma coisa, mas serve para outra. Dá-se um jeito
Parece que não era só um jeitinho brasileiro, era um jeitinho, nesse caso aqui, israelita. E na sequência, Mateus registra aqui tudo aquilo ali, toda aquela cena, todo aquele problema, toda aquela manchete que se propagou em Jerusalém, em todo Israel e em todos os lugares do mundo até hoje. Aquela cena toda fazia parte do cumprimento de uma profecia. Jesus sabia o que ia acontecer e, embora fosse presciente, embora soubesse de todas as coisas que Deus revelava para ele, enquanto ele estava aqui como homem, ele não interferiu no livre-arbítrio de Judas. Jesus amava Judas. Não menos do que qualquer pessoa, ele amava igualmente a Judas como ele amava todas as pessoas. Mas o fim da vida desse cara é trágico. O fim da história desse apóstolo é péssimo. E aí, enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando por que ele não superou o problema dele? Por que ele não conseguiu mudar o caráter defeituoso que ele tinha? Por que ele não conseguiu resolver o problema da cleptomania? Por que ele não conseguiu deixar de ser um apóstolo e uma pessoa tão egoísta, tão materialista? Por que ele não conseguiu resolver o problema da culpa que se instalou no coração dele quando ele traiu o Messias, quando ele traiu Jesus, o Senhor, o Salvador, o pão vivo, a água viva e todos os outros nomes que Jesus já havia revelado para ele? Como é que ele não conseguiu? O que aconteceu? Por que esse cara não superou? Ora, ele andava com Jesus, ele viu tantas coisas. Irmãos, esse texto me faz não ter medo jamais de andar com Jesus. Pelo contrário, ter mais vontade de andar com Jesus, com mais responsabilidade, com mais seriedade e com consciência da responsabilidade que eu tenho com o livre-arbítrio que Deus me deu. O que aconteceu com ele? O texto não diz claramente o que eu vou dizer para você, mas eu penso que o que eu vou dizer para você tem a ver com o fato da escolha de Judas. Primeiro, eu acredito que Judas preferiu as trevas do que a luz, porque a luz já tinha chegado ao mundo na pessoa de Jesus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Um dos homens que andou do lado da luz era Judas. Mas a Bíblia também diz que cuidado, porque se existe luz em você e você não der atenção para essa luz, cuidado porque ela vai se tornando trevas e cuidado porque ela pode se tornar densas trevas. Judas escolheu as trevas à luz. A luz de Jesus atingiu a vida dele, mas ele manteve alguns quartos escuros. Eu acredito que ele achava que ele podia se esconder naquelas atitudes, mas de Deus ninguém se esconde. Nem subindo ao céu, nem descendo para o fundo da terra, nem mergulhando no mais profundo do mar, nem vivendo no além, no espaço. Todos os homens estão nus, despidos diante dos olhos do Senhor. Mas Judas não só escolheu as trevas à luz, mas ele escolheu abrir o bolso e fechar o coração. Para ele era mais importante a grana aqui do que um coração rasgado, uma vida rendida aos pés do Senhor. Talvez ele se sentisse mais poderoso. Talvez ele conseguisse ter um brilho a mais diante dos apóstolos. Talvez ele até financiasse algumas coisas. Vamos passar ali pegar alguma coisa, vamos fazer um lanche. Deixa que eu pago, deixa que eu resolvo, deixa que eu... né? O bolso aberto e o coração fechado. Judas preferiu garantir a vida aqui, ter uma falsa segurança, uma falsa aparência de prosperidade. Ele preferiu isso do que esperar que a promessa se cumprisse plenamente na vida dele. Porque Deus disse que jamais iria faltar alguma coisa. Nós cantamos isso. Deus não deixa faltar. Às vezes falta por um tempo, mas Deus se move. Deus move todas as coisas. Deus move pessoas. Deus move o que Ele quiser para cuidar dos seus filhos e das suas filhas. Para suprir as nossas necessidades. Mas Judas estava muito preso nesse planeta.
preso aos valores desse mundo, preso ao estilo de vida mundano. Ele escolheu ser o Senhor da vida dele e não servo de Deus. Ele preferiu ser o juiz da vida dele, ao invés de confiar na misericórdia de Deus. Enfim, Judas escolheu a execução, a salvação. Sabe o que me parece? Que Judas, depois que ele teve o remorso dele, ele imaginou, assim, daqui para frente eu estou lascado. Todo mundo vai saber que eu traí ao Mestre, a Jesus, o Messias. Como é que eu vou conviver com esse estigma? Como é que eu vou suportar o bullying? Como é que eu vou andar e as pessoas falando, lá vai o traidor do Messias, ó, lá vai o traidor do Messias. Como é que eu vou conviver com isso? Como é que eu vou me libertar da culpa? Eu fiz a maior besteira da minha vida, mas eu não consigo me libertar disso agora. E ele ficou tão atormentado, porque tudo que a gente lê na Bíblia parece que é feito em 1 hora, 2 horas, como se fosse uma sessão de cinema. Não, leva às vezes um dia, 2, às vezes leva anos entre um capítulo e outro, ou às vezes até dentro do mesmo capítulo. Mas aquele cara deve ter ficado algumas horas, alguns dias angustiado. E ele falou, não vou suportar essa vida. Agora é interessante porque ele podia ter trazido naquele momento de angústia profunda, sabe o quê? As memórias da caminhada com Jesus, os momentos em que Jesus perdoou pessoas, em que Jesus curou pessoas, em que Jesus, não que ele relevou o pecado, mas que ele falou, olha, o meu amor é maior do que o pecado, o meu amor encobre a sua vida, eu perdoo pecados, eu salvo, eu liberto, eu curo. E olha que coisa interessante, no próprio capítulo 26 ou 25 de Mateus, um pouco antes, Pedro tinha acabado de negar Jesus. Também estava em angústia. Mas ele estava cego. Aquele problema dentro dele, na existência dele, tinha deixado ele louco, atormentado, de um jeito que ele não estava conseguindo pensar em outra coisa. E a única coisa que ele veio na cabeça dele é o seguinte, eu vou desistir. Foi o que ele fez, ele desistiu. Talvez você possa pensar assim, e eu já pensei, mas por que Jesus não saiu correndo atrás dele? Foi atrás, Jesus sabia, via coisas, Deus mostrava, andou com ele. Isso nos faz levar Deus mais a sério, Jesus mais a sério. E é engraçado que nos nossos dias, assim como naquele dia, naqueles dias pelo menos, mas em nossos dias as pessoas também desistem, estão desistindo. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde diz que a sociedade brasileira, e não é só no Brasil, a gente sabe que isso está acontecendo fora também, diz que os problemas existenciais, eles estão crescendo, aumentando. Eles chegaram a publicar, isso não é novidade, que a cada 40 segundos alguém pipoca, alguém se vai, alguém dá cabo à vida, em algum lugar do mundo, a cada 40 segundos, irmãos. Ou seja, vamos arredondar, a cada minuto alguém parte, porque desiste, não é parte de um colapso, de um AVC ou do coração, parte porque decide partir. E no Brasil, a cada 45 minutos. E para você ter uma dimensão da gravidade desse problema, de desistir, de não saber lidar com os problemas psicológicos ou existenciais, eu vou dizer para você algo que você pode constatar na internet. Em 2 anos, publicamente, pode ser que tenha mais, 10 pastores fizeram isso. 10, entre os 10, uma mulher. Isso deveria servir como um alerta para a igreja brasileira. Para nós, alerta porque nós vivemos na sociedade, alerta porque a gente vive do lado de gente como a gente que pode estar passando por um problema existencial suave, ameno, mas gente que pode estar passando por um problema grave.
10 pastores, eu não estou falando de 10 neófitos, de 10 recém-convertidos, de 10 pessoas que não têm noção da Bíblia, do que é o Espírito Santo, do que é 10 pastores. Graças a Deus que existem alguns ministérios que estão se levantando para cuidar de gente assim, que estão vendo que esses homens e essas mulheres se cansam, se desgastam, adoecem, e eles estão criando lugares de repouso, lugares de recuperação, lugares de refúgio. E estão começando a convidar esses pastores e esses casais para ir nesses lugares e dizer, olha, vem para cá, vem conversar, esquece um pouco o trabalho, esquece um pouco o ministério, você está exausto, você está cansado, vem dar uma risada, vamos fazer alguma coisa. Ei, para, você está ficando doido, você está ficando maluco. Você precisa relaxar. A vida além do ministério. Pastor Clécio disse aqui, a vida está em Jesus, Jesus é a fonte. Mas às vezes o trabalho, a família, o ministério, as experiências se tornam fonte. Jesus continua sendo a fonte. E aí eu fico pensando, como é que a gente ajuda? Como é que a gente se ajuda? Ou como é que a gente ajuda alguém que passa por qualquer um desses problemas que eu citei? Solidão, fracasso financeiro, problema conjugal, depressão, sei lá. Tristeza profunda, ou uma outra qualquer síndrome. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode ajudar de maneira prática? Irmãos, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra. Eu sou um homem, como todos os outros homens aqui, que ama Jesus, que serve a Jesus, que também tem alguma experiência na vida, que também já passou por depressão 2 vezes. Então, não estou falando de uma coisa que eu li, estou falando de uma coisa que eu sei, que eu já vivenciei. Uma que eu resolvi com remédio, outra que eu resolvi só na base da oração. Mas, assim, algo precisa ser feito para ajudar esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente, eu estou falando não como uma coisa diferente, como eu disse no início, qualquer um pode ser acometido por um problema como esse. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão atravessando problemas assim. Porque a estatística está trabalhando contra a gente, contra o propósito de Deus na vida das pessoas e da sociedade. Como que a gente pode superar os problemas existenciais? Eu vou aqui citar algumas coisas, e quero começar citando uma coisa que muitas vezes as pessoas desprezam. Meu irmão, minha irmã, seja com você, com alguém que você conheça, ajude essa pessoa a não ter receio ou preconceito de buscar alguém que é profissional na área. Às vezes a gente precisa da terapia, precisa do remédio. Faz parte, porque terapia e remédio pode ajudar você a pôr o seu organismo em ordem e a sua cabeça no lugar e você sair daquela impressão de que você está num buraco tão fundo que não tem saída, num lugar tão escuro que a luz é incapaz de te alcançar. Porque é assim que às vezes a pessoa se sente, é assim que ela pensa sobre ela. Nem Deus me alcança. Então a gente precisa ajudar as pessoas a romper com esse preconceito. Judas não procurou a pessoa certa naquele momento de crise. Ele podia, irmãos, voltar. Mesmo que você diga assim para mim, mas estava escrito. Não é fatalidade. Naquele momento ele não deixou de ser um ser humano com livre-arbítrio. Ele apenas buscou a ele próprio como solução para o seu problema. Ele não buscou aquela pessoa que andou com ele 3 anos e meio, que ele viu tantas coisas acontecendo. Então, assim, busque. Se a coisa chegou num nível em que você não tem mais nenhum tipo de conforto, a coisa está complicada, a coisa está atingindo mais gente do que você gostaria ou precisaria, você está deixando de produzir como você deveria estar produzindo no seu trabalho, onde é que for, sei lá. Você está orando, está buscando e a coisa está acontecendo, busque ajuda. Pelo amor de Deus, ouça os pastores que dizem busque ajuda nos profissionais, porque Deus também coloca cardiologista, mas coloca psicólogo e coloca psiquiatra.
para cuidar da gente. Deus ama a gente e nos dá muitos recursos para que a gente não sofra sozinho. Eu lembro que, talvez você não lembre, mas eu lembro que eu chegava na MID, lá na Paulo Pontes, aí quando eu ia subir no púlpito, assim, me dava um suador, um frio na barriga, um troço, uma vertigem, eu saía e falava, estou passando mal, falta de ar. O que era aquilo? Um quadro depressivo, com início de síndrome do pânico. E o doutor Cornélio falava, Zé, vem cá, vamos aqui, entra no meu carro, vamos dar uma volta. E eu saía para dar uma volta com ele, e às vezes ia até a casa dele. Às vezes dormia lá 1 hora, depois acordava, você está bem? Estou bem. Não, então vamos embora, vou te levar para casa. Não tenha receio, não tenha preconceito, não deixe que ninguém tenha. As aberrações, às vezes, no meio da espiritualidade ou da igreja, são demais da conta. Mas assim, uma outra coisa importante para quem quer superar, não é só buscar a ajuda do profissional, que é fundamental, dependendo do nível de estresse ou de problema que você esteja atravessando, mas é também aquela atitude que nós, como cristãos, temos que ter, e as pessoas que não conhecem a Jesus também, de não fugir dos problemas e do sofrimento. Por quê? Porque eles estão aí, eles existem e eles não estão aí para a gente correr deles, mas para a gente enfrentar eles na graça, na misericórdia de Deus, com a igreja, com a palavra, com os irmãos, com oração, com jejum, ir para cima. Se o inferno tem porta, vamos derrubar. Se o problema existe, vamos encarar. Olha, veja bem, o apóstolo Paulo foi um tipo de cristão que não era adepto do evangelho pare de sofrer, ou venha para Jesus que nada mais vai acontecer na sua vida de errado. Muito pelo contrário, na conversão dele, um profeta se levantou e falou, olha, você vai ver o preço que você vai pagar para seguir a Jesus e servir a Jesus. Aí você poderia falar, tá, mas isso é uma palavra específica para Paulo. Essa foi em específico para Paulo, mas essa foi a realidade daqueles homens, daquelas mulheres, não só daqueles dias, mas de muitos lugares do mundo, que servem a Cristo, seguem a Cristo, fazem a vontade de Deus, à custa de muito sacrifício. Paulo enfrentou, desde a conversão dele, todo tipo de prova, todo tipo de luta, todo tipo de sofrimento. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém. O pessoal de Tarso esqueceu do camarada. Quando ele chegou em Listra, ele foi apedrejado. Apanhou, foi açoitado várias e várias vezes em Filipos. De Tessalônica ele teve que sair correndo, foi escorraçado. Em Bereia o pessoal só faltou chutar Paulo aqui no popô. Ridicularizado em Atenas, onde estavam os grandes filósofos gregos. Foi xingado lá em Atenas. Chamado de opositor em Corinto. Teve que encarar animais ferozes em Éfeso, lutar com feras, com homens, preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, passou por vários naufrágios quando estava indo para Roma, e foi até picado por cobra em Malta. Ou seja, Paulo era expert em enfrentamentos. Ele não corria de nada que implicasse pagar um preço, sofrimento, custo. Pelo contrário, ele falava, não, eu vou. Se é para lá que Deus me chamou, eu vou. Custe o que custar, não olhando as circunstâncias, eu vou. E é interessante porque justamente quando ele está preso em Roma, que ele escreve a carta de Filipos, que ele fala tanto de alegria, era um tempo difícil para ele. Não deixava de ser um tempo de prova. Então, quem quer superar problema existencial, quem quer lutar contra problemas de ordem da alma, tem que ter essa garra de tipo assim, eu vou lutar, eu vou vencer, Deus é comigo, nós vamos juntos, eu vou tratar, e Deus vai me ajudar, eu vou vencer, e eu vou ajudar outras pessoas a superar esse problema que eu tive. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios assim, que ele bendizia a Deus, ao Deus que o consolava, que o tratou, que o curou, que o libertou, que o ajudou no sofrimento, porque agora ele podia fazer o mesmo pelas pessoas. Ele sabia o que era isso. Como é que ele conseguiu? Qual era o segredo?
Não era segredo. Ele teve uma experiência genuína, real, pessoal com Cristo, indo para Damasco. Não foi um encontro religioso, não foi um encontro emocional, não foi um momento na vida dele. Foi um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor, o próprio Jesus, que ele não havia conhecido pessoalmente, vem até ele, se revela para ele, fala audivelmente com ele. Paulo, diante daquela visão e daquela experiência, aquilo congelou na mente dele. E ele vivia por causa daquilo. Ele vivia para glorificar Jesus. Ele vivia com um coração grato a Jesus por ter tirado ele daquela vida infernal, religiosa, maligna, de matador, transforma ele num cara que era um salva-vidas. Paulo não vivia pelas circunstâncias. Ele conhecia Jesus de verdade. Aliás, a verdade de Jesus na vida de Paulo era tão grande, tão intensa, que, certa ocasião, até demônios na boca de uma pessoa disse: olha, eu conheço a Jesus e conheço o Jesus de Paulo, mas eu não sei quem vocês são. Ou seja, Paulo era conhecido até no inferno. Mas Judas não se deixou tratar. Ele fugiu dos problemas. Ele podia ter enfrentado o problema dele, mas ele fugiu. Quem foge não vence, não supera, não experimenta de forma profunda aquilo que Deus gostaria de dar. Uma outra coisa importante para ajudar é reconhecer Jesus, reconhecer que só em Jesus mesmo existe qualidade de vida e vida eterna. Agora, é engraçado, o cara andava com o Salvador, ele andava com o Messias, ele andava com o próprio Deus feito carne e osso. A glória de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus estava caminhando lado a lado com um camarada chamado Judas, e ele não rasgou o coração dele até o final. Jesus disse assim: eu vim para quem está doente, eu vim para quem está enfermo, eu vim para quem se considera necessitado, eu não vim para os sãos, para os bons. Mas Judas não rasgou o coração. Aliás, o tempo petrificou o coração dele. Outra coisa importante: orar. Eu lembro que quando eu passei por essas duas ocasiões, eu orava. Às vezes sentindo, não sentindo, com frieza ou com calor, com mornidão, eu orava. Deus, eu estou nas suas mãos. Senhor, a minha vida é tua. O Senhor sabe todas as coisas. Se algo está acontecendo, o Senhor tem alguma coisa para me ensinar. Senhor, me ajuda. Eu quero glorificar o teu nome. Senhor, eu não vou parar. Senhor, eu estou junto com o Senhor. E me ajuda. E foi assim, orando. Porque orar significa entregar o controle da vida ao Senhor. Sair do controle e dar o controle da nossa vida ao Senhor. Quem ora não com a boca, mas com o coração, mesmo sentindo e a despeito das sensações e das circunstâncias, consegue experimentar algum nível de descanso. Confia e obtém resposta. Mas a oração não pode ser um instrumento de negociação com Deus, nem uma imposição para Deus daquilo que eu desejo, que eu quero, mas apenas uma expressão do amor que eu tenho com Ele, da gratidão que eu tenho por Ele, da amizade que a gente tem junto. É para isso que a gente ora. E enquanto a gente ora, o Senhor trabalha na nossa vida. Judas não aprendeu a lição do Getsêmani. Clamor e lágrimas. Quem que clamou e chorou no Getsêmani? Jesus. Por que Jesus chorou no Getsêmani? Era para fazer alguma cena, alguma demonstração? Não, porque a morte era iminente, a cruz e o peso do pecado da humanidade era iminente, a noite tinha vindo, ele sabia que era uma guerra espiritual intergalaxial, interplanetária, universal. Tudo que existia de peso, de ruindade, de malignidade no mundo cairia sobre ele. Ele sabia que quando ele encarasse a cruz para a qual ele veio,
ele teria que experimentar por algum tempo, alguns segundos, alguns minutos, eu não sei, a experiência mais traumática e dolorida para ele, que era se separar do pai. Ou pelo menos ter a sensação da separação. Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, por que você me deixou, me desamparou? Judas não entendeu, aquilo tinha acontecido um pouco tempo ali, atrás. Ele não sabia o que significava clamar e chorar. E por último, irmãos, para superar, viver, ganhar, ajudar-se e ajudar o próximo, a gente precisa conhecer isso aqui, A gente precisa ler, a gente precisa estudar, marcar, procurar um dicionário, a gente precisa orar isso aqui enquanto a gente está estudando, a gente precisa falar, Senhor, cumpre em mim essa tua vontade, a gente precisa saber o que é princípio de Deus, a gente precisa entender as Escrituras com clareza, conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta, não é a distorção, não é o achômetro, é a verdade de Deus que liberta. Então a gente precisa viver, comer isso, praticar e compartilhar, porque a palavra é vida, foi nos dada para que tenhamos vida. E quem vive na palavra e na vontade de Deus, gente, vive menos inseguro, menos deprimido, menos muita coisa. Ou se você quiser, eu mudo a frase, quem vive a vontade de Deus vive muito mais fortalecido, muito mais entusiasmado, muito mais destemido, muito mais apto, disponível. Quem faz isso é Deus, pelo Espírito, através da palavra, quando encontra em mim um coração que responde adequadamente a Ele. Se não fosse assim, aquele cara chamado Judas teria tido um fim diferente. Ou seja, como é que esses problemas vão ser revertidos? As pessoas precisam conhecer Jesus de verdade, não apenas andar com Ele ao lado dele, mas conhecer Jesus e ter Jesus dentro delas, coisa que Judas não teve. Elas precisam sim desenvolver e ter uma vida de relacionamento, de oração, de leitura, de estudo da palavra, de prática, de obediência. Isso vai ajudar elas a passar pelo vale, vai ajudar elas a viver essa vida, a enfrentar os sofrimentos que virão pela frente, sejam eles da natureza que for. Mas, embora eu tenha mencionado isso no início, como um processo para superar problemas existenciais, às vezes elas também precisarão, e muitas vezes, da ajuda dos profissionais da saúde. É isso que a gente precisa fazer para socorrer a nós mesmos e socorrer essas pessoas. Porque é horrível, é triste, né? Você vê as coisas acontecendo, a gente fica assim. E foi engraçado porque eu não estava querendo, eu falei, não quero fazer menção desse assunto, meu coração estava inquieto, isso já há mais de 2, 3 semanas. E aí foi, uma pessoa da minha célula me mandou um negócio, aí antes de ontem eu fui tomar café nesse mesmo lugar, encontrei uma pessoa, aí a pessoa, enquanto eu estava tomando café, falou, poxa, pastor, que coisa, o que está acontecendo nesse mundo, pastor? Você viu o que aconteceu aqui na nossa cidade? Né? Tantas pessoas, em tão pouco tempo, 2 meses, 4 pessoas, pastor. O que está acontecendo? Cadê a igreja, pastor? Eu falei, grave, né, o que está acontecendo. Aí a pessoa começou a falar que ela tinha passado por isso também, né, desse problema, da tentativa, né, de dar fim à vida. Aí ontem, mais uma coisa me chamou a atenção. Aí eu vim para cá e falei, eu preciso falar. Em que sentido? Não do suicídio, falar dos problemas da alma. E dizer que há solução em Jesus. E Jesus usa todos esses meios e outros meios mais que eu não fiz menção e que são importantes. E se a gente não fizer uso, irmãos, é por isso que eu acho que está aqui a história de Judas. Se a gente não fizer uso, não tem, isso é que é interessante, como a gente chegar e falar assim, olha, sabe o que aconteceu? Foi o diabo, olha, foi Deus que não interviu. Não, ali está mostrando o seguinte, ali foi a pessoa que não soube procurar a pessoa certa, os meios corretos para viver uma vida plena, abençoada, que é o que Deus quer para mim e para você. Amém?
Deus quer uma vida abençoada para mim e para você. E para as pessoas que estão aí fora. Está contando comigo e com você. Vamos se levantar em nome de Jesus. Vamos até essas pessoas, vamos orar com elas, vamos visitá-las, vamos estudar a Bíblia com elas. Amém?